Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Cruz e vou dar sequência aqui na resolução de questões, da prova de CFS 2019. Vamos lá para a questão 4, que diz o seguinte: o termo destacado na frase com isso, o termo destacado na frase com isso, não haveria necessidade de apresentar o documento em uma blitz, por exemplo. Refere-se à seguinte informação do texto. Vamos lá. Então, assim, na verdade, o termo destacado é o isso, É o isso. Então, ele está querendo dizer assim, olha, tem uma frase, que é com isso não haveria necessidade de apresentar o documento em uma blitz, por exemplo, Ele quer saber a que se refere a palavra destacada, isso. E aí, pessoal, a gente vai ter que ficar muito atento, tá? Porque essa é uma questão recorrente, interpretação de textos, é uma questão que tem que ficar atento. É a questão que não tem jeito, Você vai ter que voltar no texto, não tem outra possibilidade. Tanto é que a gente vai voltar nesse trechinho. A esperteza do aluno, assim, a malandragem do aluno, a capacidade do aluno de não pensar que ele não precisa ler o texto inteiro. Ele vai achar esse trecho, que é o que a gente vai fazer agora, que é esse trecho que está aí, vamos ler junto. O especialista diz que seria importante utilizar a tecnologia de leitura facial, a mesma já disponível em alguns celulares. Com isso, não haveria necessidade de apresentar o documento em uma blitz, por exemplo. Então, voltando, o aluno vai ter que achar esse trecho. Esse é o trecho que ele vai precisar reler, certo? Que questão é essa? Essa é uma questão que a gente chama de anáfora, Uma questão que analisa os recursos anafóricos. O que é um recurso anafórico? O que é uma anáfora? Anáfora é a palavra, geralmente um pronome, pode ser outro, mas aí no caso um pronome demonstrativo, isso, que retoma algo que foi dito anteriormente. Então, essa pergunta é simples, é uma questão de anáfora. Você tem um pronome, que é o pronome isso, que retoma algo que foi dito. Ele quer saber simplesmente o que foi retomado. Para isso não tem jeito, vai ter que ler o texto. Vamos ler o texto, acabamos de ler o texto, E vamos ver o que ele se refere a isso antes de voltar para as alternativas. Vamos reler esse trecho e depois a gente vai para as alternativas, ok? Então diz assim: o especialista diz que seria importante utilizar a tecnologia de leitura facial. A mesma, a tecnologia, já disponível em alguns celulares. Com isso, Então, a que se refere isso? Se refere a toda essa informação, tudo bem? A informação de que um especialista sugere a importância de se usar uma tecnologia facial, de leitura facial que já está disponível em alguns celulares, beleza? Então, voltando agora para a alternativa, vamos tentar ver a que se refere o isso. A. Se refere ao modelo de carteira de habilitação com formato de cartão de crédito. Não, Não é isso que está retomando, certo? Não é isso que está sendo retomado. B. As novas regras do CONTRAN para gerenciar os dados cadastrais dos motoristas. Também não é isso. E agora, quando a gente lê a C, depois que a gente vai lá no texto, depois que a gente lê, grifa, acha o trecho certo e lê uma, duas vezes, aí você lê a C e fica tranquilo, A utilização de dispositivos com tecnologia de leitura facial pelos agentes de trânsito, Então é isso que ele está falando, Dessa utilização de dispositivos que você consiga ler, já existem em alguns celulares, que façam a leitura facial, e possam auxiliar na fiscalização a partir desse recurso tecnológico, certo? Então fica bem fácil quando você vai lá e lê o trecho que tem que ser lido. E a alternativa D, a criação de aparelhos capazes de ler as informações da carteira de habilitação. Também nada a ver, É a alternativa C. Então, olha só, essa é uma questão em que fica clara a importância, muito clara a importância, de saber voltar no texto. Então, se você tivesse lido o texto 3, 4 vezes, você muito provavelmente, e não voltasse no texto para nesse trecho, você erraria a questão, porque você não ia lembrar, ninguém vai lembrar a que faz referência ao isso. Você precisa saber achar no texto e ler aquele trecho, ler aquele trecho do texto umas 2, 3 vezes. E a questão está respondida,
né? Então, vejam que a prova de interpretação do texto, isso é importante, a prova de interpretação do texto, ela requer uma habilidade que você precisa desenvolver, que é saber voltar no ponto exato, o ponto que você vai ter que reler. Você não vai ficar relendo a prova a cada questão, né, a cada alternativa, é impossível, não tem tempo. Então, saber e desenvolver essa habilidade, essa capacidade de voltar no trecho certo e reler aquele trecho para resolver aquela ou essa ou aquela questão, é a habilidade que a gente precisa desenvolver nessas questões de interpretação de texto. Beleza? Então até a próxima questão, questão 5 dessa mesma prova aí. Um abraço, até mais.